Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jaqueline Oliveira, mas podem me chamar de Jaque. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre 5 mitos comuns sobre morar em Portugal como imigrante. E os dois últimos são os mitos assim mais comuns em que a gente se escuta, tá ok? Então bora lá pro vídeo. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo para você se inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Já deixa sua curtida, já deixa seu like para o YouTube saber que esse vídeo é relevante e compartilha com mais pessoas, compartilha com quem você sabe que pretende vir aqui para Portugal e está se organizando, tá ok? Então vamos lá para o primeiro mito. E o nosso primeiro mito é: Portugal é barato? Gente, é mito. Obviamente que Portugal é mais barato do que em alguns outros países da União Europeia, né? Então ele acaba tendo essa ilusão de que é barato. Mas nem tudo aqui é barato, ainda mais agora nos últimos anos, com a inflação aumentando. O ano passado chegou em um recorde de inflação dos últimos 30 anos. Então ele vai depender muito também de região para região, tá? E também da qualidade de vida que você pretende levar aqui no país. Mas assim, é mito, não é verdade. Temos que levar em conta vários fatores, né? Vários aspectos para se analisar. Obviamente, tem algumas coisas que são bem mais baratos do que em outros países, mas assim, nem tudo é barato. Então, quando você chegar aqui, você vai começar a perceber, né? Você vai ter essa percepção de que nem tudo é barato e que nem tudo são flores. Nosso segundo mito é que Portugal é um país extremamente seguro. Mito, gente. Extremamente seguro já é complicado. Obviamente que ele é um dos países assim bem seguros da União Europeia, né? Aqui a gente se ouve pouco sobre essa questão de criminalidade. Isso também vai depender muito também das cidades para cidades. Lisboa, Porto, que são cidades grandes, a criminalidade é mais alta, né? Pelo fato da desigualdade social, e nas cidades menores, essa parte criminal é bem mais baixa. Mas a gente não pode ficar isento, né? Nos últimos 2 anos, com o aumento da imigração, com a abertura da fronteira de Portugal, houve um aumento significativo nos imigrantes vindo aqui para o país e, consequentemente, essa área, né, de criminalidade tem aumentado, infelizmente. Então, a gente não pode ficar aí dormindo no ponto, porque tem muitos assaltos a carro, assalto a garagens, roubo de moto, roubo de trotinete. Então a gente tem que sempre estar ligado, né? Obviamente não se compara com o Brasil na questão da criminalidade, não tem como comparar esses dois países, mas você consegue ver que hoje em dia Portugal não é tão seguro quanto dos últimos anos, tá ok? Então não dorme no ponto. O terceiro mito, gente. Esse daqui eu recebo muitas mensagens lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, vou deixar aqui em cima para você me seguir, me acompanha lá, falo com vocês todos os dias, respondo vocês no privado, tá? Então tô sempre conversando e trocando experiência. E esse mito é a questão de arranjar trabalho fácil. Todo mundo fala: Jaqueline, é fácil arrumar trabalho em Portugal? Gente, já foi isso antes. Assim como eu falei da segurança. Os 2 últimos anos aumentou demais a quantidade de imigrantes aqui no país, não só de brasileiros, tá? Embora a comunidade brasileira seja a maior dentro do país, mas aqui existe muitas outras nacionalidades, tá? Então a concorrência é muito grande. Obviamente que você consegue arrumar um trabalho, porém tem que vir com um planejamento mais estruturado, porque pode ser que demore um pouco mais de tempo, né? Antes você chegava aqui no segundo, terceiro dia, você arrumava um trabalho, já estava trabalhando, ok. Hoje em dia, tenho muitos relatos que eu recebo, né, através de mensagem de vocês falando que estão aqui há 1, 2, 3 meses e ainda não conseguiu arrumar nada. Tem alguns que ainda conseguem fazer alguns trabalhos extras, né, em final de semana ou então algum servicinho em obra, mas nada fixo.
Então a gente tem que levar em mente, né, que hoje em dia não tá tão fácil como era antes, mas também não é impossível. Então, se você vir bem preparado, se você tiver uma boa experiência de serviços, isso vai contar muito na sua procura de emprego aqui em Portugal. E também não adianta a gente se basear, porque eu tenho um vizinho que foi conseguiu o trabalho no primeiro dia. Porque eu tenho um conhecido que se mudou e conseguiu o trabalho em uma semana. Cada pessoa é uma pessoa, gente, cada história é uma história, né? Então, cada um vai ter uma experiência diferente aqui em Portugal, né? Vai depender muito também de onde você vai estar situado, se você vai estar na capital, se você vai estar em cidades menores, se você vai estar em uma cidade de meio porte. Então, isso vai depender muito, né? Vai depender também da época em que você chegar aqui em Portugal. Todo mundo sabe que no inverno a demanda, né, de empregos cai aqui. Então, quem vem mais próximo do final do ano, a partir de novembro, dezembro, que já tá o inverno, tem aí uma dificuldade um pouquinho maior em encontrar trabalho, tá? Então, a minha dica para vocês é, se vocês estão se planejando vir aqui para Portugal, um dos meses aí bom é a partir de abril, você consegue, que já tá entrando a primavera, né? Você já pode ter mais sucesso nessa questão de busca de trabalho. Não é o 100%, você pode chegar aqui em janeiro, em dezembro e na mesma semana arrumar trabalho. Alguns planejamentos que você pode fazer para ter um êxito mais satisfatório. Gente, antes de irmos para os 2 últimos mitos mais comuns daqui de quem mora em Portugal, de quem tá vindo morar em Portugal, já deixa aqui embaixo nos comentários quais vídeos vocês querem que eu traga aqui em Portugal. Eu sempre tô comentando, sempre tô conversando com vocês aqui nos comentários também, então tô sempre lendo, vendo o que vocês querem que eu traga, né? Então isso é muito importante para eu trazer conteúdos de relevância que vocês querem ver. Tá ok? Então já deixa aqui nos comentários quais vídeos vocês querem que eu traga nos próximos vídeos. Então bora lá para os 2 últimos mitos de Portugal. O nosso 4º mito é que Portugal fala exatamente o português do Brasil. Mito, gente! Obviamente, o português é a mesma língua, né? E é falado em toda a comunidade da CPLP, que são comunidades que falam a língua portuguesa. Porém, assim como no Brasil, existe diferença de expressão, de acentos, né? Como nos estados brasileiros. A gente vê diferença entre o Rio de Janeiro, como se fala, do estado da Bahia. Então, a gente vê essa diferença aí em todos os estados, existe uma forma diferente de se falar. E aqui em Portugal não seria diferente, embora os portugueses falam a língua portuguesa, em algumas situações você vai ter um pouquinho de dificuldade de entender pelo fato do sotaque. O sotaque português é diferente do sotaque do brasileiro, né? Sem contar as gírias também, assim como nós temos as nossas gírias locais, aqui em Portugal também existem as gírias portuguesas. E no começo você não entende nada, você não sabe de nada, então você tem que ir se habituando a conversar com as pessoas, ir sempre perguntando o que significa, para você ir se familiarizando. E também, gente, uma dica que eu dou para vocês, já comecem aí, para quem está se planejando, já comecem a procurar vídeos na internet, procurem canais português, né, pela internet, para você começar a se familiarizar com o sotaque português, tá? Obviamente que tem gente que tem mais facilidade de entender, tem gente que chega aqui e fala, para mim é a mesma língua, eu consigo entender normalmente. Mas você não é essa pessoa. Então, no começo eu tive um pouco de dificuldade para entender, né? Obviamente a gente entende aí na base de uns 80%, 70% nós conseguimos entender a língua, mas tem aí esse restante que a gente tem essa dificuldade. E se você for trabalhar com o público, você precisa estar 100% aí entendendo, ou pelo menos 99% entendendo o que eles estão falando, para não ter erro na sua venda, para não ter erro no seu atendimento. Então, ser um atendimento satisfatório, né? Nós precisamos estar cientes de que nós estamos vindo para Portugal, então somos nós que precisamos nos habituar, somos nós que precisamos estar cientes de todas as regras daqui do país,
né? Não são eles que precisam nos entender, e sim nós que precisamos entender eles. Nosso quinto e último mito daqui de Portugal, que é que você vai ficar rico rapidamente. Gente, esquece. Se esse for o seu planejamento, eu acho melhor você reformular e fazer um novo planejamento, porque rapidamente eu acho complicado, tá? Mas assim, eu vou falar os pontos para vocês, porque assim, embora Portugal seja um país com custo de vida baixo, ele não te dá tanto acesso a enriquecer assim do nada, tá? Hoje em dia, os trabalhos aqui em Portugal, eles pagam o salário mínimo, então são poucos cargos em que você vai ganhar o salário aí acima da média. Então, esse fator já começa aí a ser uma barreira para um enriquecimento rápido, tá? Outra coisa também, o sistema tributário daqui ele é muito rigoroso, as taxas são muito altas e isso entra em conflito com o salário baixo. Salário baixo, porém as taxas são muito altas. No final do mês, o seu ordenado é bem mínimo e fica difícil de você fazer um bom investimento. É claro que existem oportunidades de negócios e investimentos aqui em Portugal que vai fazer você enriquecer. Porém, você precisa de um planejamento muito bem estruturado, tá? Não dá para ser isso da noite pro dia. Então, venha ciente disso. Não é porque você saiu do Brasil e está ganhando em euro que agora sua vida tá mil maravilhas. Tá? Você tem todos os impostos para pagar, você tem todas as suas contas mensais para pagar, então você precisa ter um conhecimento muito bom de finanças para você conseguir trabalhar com o seu dinheiro, tá? Como eu falei, não é impossível, porém ele demora um pouco mais, requer um pouco mais de planejamento, tá ok? Então, se essa é a sua ideia de enriquecer rapidamente, é bom rever esse conceito. Mas aos poucos, planejando tudo bem certinho, tudo bem estruturado, você consegue sim. Bom, gente, espero ter te ajudado a desvendar esses 5 mitos sobre Portugal, tá ok? Tem que levar em consideração todos esses pontos, tá? Cada experiência, cada pessoa tem um planejamento diferente, cada pessoa tem uma vivência diferente aqui no país. Então você tem que saber estruturar muito bem certinho a sua vinda aqui para o país e ver o que realmente você está buscando. Cada país tem a sua peculiaridade, então não tem como a gente se basear em um país que você já mora e um país novo, totalmente novo, onde você vai começar do zero, tá? Então a gente tem que ter essa mente aberta e saber que a gente vai começar devagarzinho. Não tem como a gente chegar aqui e falar que, porque agora eu vou mudar de vida e vai ser tudo diferente. Obviamente, vai ser diferente porque você não vai estar mais morando no seu país. Mas a questão de dinheiro, parte financeira, você tem que ter uma boa estrutura, uma boa cabeça. Senão os mesmos erros que você tinha no Brasil, você também vai cometer aqui. Porque o dinheiro é dinheiro, né, gente? Não é porque você muda de país que ele vai mudar e ele vai sair brotando de árvore. Não vai ser dessa forma. Então você tem que trabalhar duro, você tem que correr atrás todos os dias dos seus sonhos para você conseguir realizar. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!